A palavra contrato possui uma etimologia rica, que reflete a sua evolução ao longo da história. Derivada do latim contractus, particípio do verbo contraere, composto por com e traere, significando juntar ou puxar junto. O conceito inicial de contrato envolvia a ideia de unir formalmente diversos elementos. Com o tempo, esse conceito evoluiu para englobar a formalização de compromissos e acordos em várias dimensões da vida humana. Na antiguidade, contratos eram formalizados através de inscrições em materiais duráveis como pedras, papiros e tábuas de argila. No Egito Antigo, esses documentos formalizavam acordos de terras e serviços e eram frequentemente selados com impressões de selos reais ou pessoais, conferindo-lhes validade e autoridade. O papiro de Haris, por exemplo, detalha um contrato de trabalho, evidenciando a formalidade com que os egípcios lidavam com esses acordos. Esses registros podem ser comparados ao papel das inscrições na construção da identidade cultural, servindo como testemunhas de uma época e suas práticas. A civilização romana fez contribuições significativas para o desenvolvimento dos contratos, introduzindo conceitos jurídicos fundamentais que ainda influenciam o direito moderno. O sistema jurídico romano abrangia uma vasta gama de contratos, desde acordos de venda e locação, até pactos de parceria, estabelecendo as bases para muitas das práticas legais contemporâneas, assim como a matemática fornece a estrutura sobre a qual sistemas complexos são construídos. O direito romano estabeleceu a base para muitas práticas legais modernas. Durante a Idade Média, a integração do direito canônico com as práticas jurídicas expandiu para incluir conceitos de boa-fé e cumprimento dos acordos. Os contratos frequentemente estavam vinculados a cerimônias religiosas, refletindo a interseção entre normas sociais, legais e espirituais. O Codex Juris Canonici é um exemplo de como o direito canônico influenciou as práticas contratuais, promovendo uma visão mais holística dos compromissos. Isso pode ser comparado ao processo alquímico, onde elementos diversos são fundidos para criar algo novo e mais complexo. Nos dias atuais, os contratos continuam a desempenhar um papel crucial, mas sua natureza se diversificou. Contratos de trabalho, prestação de serviços e acordos eletrônicos são exemplos da evolução das formas e das formalidades que esses compromissos podem assumir. No entanto, a essência dos contratos, estabelecer expectativas claras e obrigações mútuas, permanece constante. Assim como um rio que muda seu curso ao longo do tempo, ainda segue seu caminho para o mar. A função dos contratos continua a ser a mesma, mesmo que suas formas evoluam. Considerando que somos espíritos dentro de um veículo de manifestação chamado corpo, qualquer contrato pode ser visto como espiritual. Desde o contrato de aluguel de uma casa, um contrato de serviço, uma iniciação, um casamento, um juramento, até uma promessa. Todos refletem acordos que transcendem a materialidade. Assim como o rio não pode mudar seu curso sem alterar o terreno ao seu redor, não podemos mudar nossos contratos sem impactar nossa essência espiritual. Contratos emocionais. Estes compromissos, embora não formalizados legalmente, modam profundamente nossas interações pessoais e expectativas. Em um relacionamento, por exemplo, a promessa de lealdade é um contrato emocional implícito. Psicologicamente, essas expectativas influenciam nosso comportamento e nossa percepção de responsabilidade. A teoria do apego, de John Bowlby, demonstra como os vínculos emocionais moldam nosso comportamento e expectativas em relacionamentos, refletindo o impacto profundo desses contratos emocionais. Comparado ao papel das marés na formação das costas, os contratos emocionais moldam a forma
e a estrutura de nossas interações. Contratos mentais são acordos internos e crenças que governam nosso pensamento e comportamento. O conceito de cognição social, desenvolvido por Albert Bandura, mostra como nossas crenças e expectativas internas moldam nossas ações e percepções. Esses contratos mentais influenciam nosso desenvolvimento pessoal e nossas escolhas, refletindo a maneira como internalizamos e reagimos a nossas experiências, assim como a maneira como um arquiteto projeta um edifício influencia seu design final. Nossos contratos mentais moldam a estrutura de nossa vida. Contratos espirituais. Muitas tradições espirituais, como o hinduísmo e o budismo, acreditam em contratos espirituais ou planos de alma, que definem nossos propósitos e desafios nesta vida. A ideia do karma, por exemplo, sugere que nossas ações e escolhas são influenciadas por compromissos feitos em níveis espirituais. O conceito de pré-nascimento ou pré-vida, em algumas tradições, reflete a crença de que nossas vidas são guiadas por compromissos espirituais estabelecidos antes do nascimento, influenciando nossa trajetória e nossos relacionamentos. Isso pode ser comparado à influência dos ventos na navegação marítima. Os contratos espirituais orientam nosso curso através das tempestades e calmarias da vida. Romper um contrato, seja ele legal, emocional, mental ou espiritual, não é uma tarefa simples. Isso geralmente requer uma nova forma de acordo ou mediação para resolver a situação de maneira justa. A psicologia destaca que a mudança de padrões estabelecidos, especialmente em contextos emocionais e mentais, exigem um esforço consciente e uma transformação interna. O conceito de resiliência, por exemplo, destaca a capacidade de se adaptar e superar desafios, ilustrando a complexidade envolvida na alteração de compromissos profundamente enraizados. Assim como uma rocha precisa ser desgastada pela água ao longo do tempo para se transformar em areia, nossos contratos também requerem um processo contínuo de adaptação e mudança. Relatos de casas mal-assombradas, pessoas que constantemente perdem dinheiro ou que não conseguem abandonar vícios como pornografia, bebida, drogas ou comportamentos de caráter como roubar ou se vitimizar são exemplos claros de como contratos espirituais e padrões vibracionais podem manifestar-se na vida cotidiana. Outros exemplos incluem dificuldades em manter hábitos saudáveis, resistência ao crescimento pessoal, conflitos familiares persistentes, problemas de autoimagem e autoestima e a repetição de decisões ruins em investimentos. Além disso, algumas pessoas enfrentam desafios em estabelecer limites saudáveis, dificuldades em manter relacionamentos duradouros e problemas com o sucesso em projetos criativos. Esses padrões muitas vezes refletem acordos espirituais ou psicológicos não resolvidos, mantendo uma pessoa presa a comportamentos e experiências indesejadas. Assim como um campo magnético atrai certos tipos de partículas, nossos padrões e contratos atraem situações e comportamentos que refletem nossas energias e crenças mais profundas. A evolução pessoal e espiritual desempenham um papel crucial na alteração dos contratos. À medida que evoluímos energeticamente, podemos mudar nossa sintonia e nossos padrões vibracionais, tornando antigos contratos irrelevantes ou obsoletos. A teoria da mudança de paradigma de Thomas Kuhn sugere que mudanças significativas na percepção e na prática ocorrem quando novos paradigmas substituem antigos, refletindo a transformação interna necessária para romper e redefinir contratos. Essa ideia pode ser comparada à revolução científica, onde novos modelos substituem os antigos e trazem novas perspectivas e possibilidades. Então, não é simples romper um contrato, pois isso exige um novo olhar e uma nova percepção. Não há injustiça na lei,
você atrai o que você emana. Ação e reação, campo eletromagnético. Como a evolução é transformação, podemos sair do padrão, da sintonia do contratante. Isso significa que você fez um contrato mental, emocional, material e ou espiritual consigo mesmo e evoluiu seu patamar. Imagine que você começou hoje em um emprego novo, que paga 10 moedas mensais. Dentro do seu sistema energético e vibracional, você ajusta seu orçamento, como por exemplo, alugando uma casa pequena, para expandir os seus recursos, seja contratando cursos, lendo livros, economizando, sempre com a intenção de ganhar mais moedas no futuro. Após 5 anos, com esforço e planejamento, você passa a ganhar 1000 moedas. Sua vida de 10 moedas já não se relaciona com a nova realidade de 1000 moedas. Então, não adianta fazer decretos, orações, mesas radiônicas, rituais, Ho'oponopono ou pagar para sacerdotes se você não se comprometer a elevar seu padrão vibracional. Se em alguma vida passada você fez um contrato de pobreza, ao servir uma instituição religiosa, basta querer deixar essa energia e se dedicar a ganhar mais dinheiro. Obviamente não será fácil, pois você está acostumado mental, emocional e energeticamente a esse patamar. Sua mente economiza energia e o seu ego se acomoda na zona de conforto. Mas com persistência você pode quebrar esse padrão. Se um contrato de casamento se tornou insuportável, diga não e busque entender por que você está arrastando esse padrão. Não foque na pessoa, não leve para o lado pessoal. Concentre-se na vibração, na repetição e na lição que você deve aprender para elevar seu patamar energético. Se não houvesse aprendizado, hoje não estaríamos aqui. Seríamos arcanjos ou arquitetos divinos. A elevação não se compra, se conquista. Não se comprometa com instituições religiosas, métodos milagrosos, pessoas mirabolantes, pois a santidade não é alcançada por rituais, mas pela transformação interna. Desperte e trabalhe em si mesmo, ao invés de buscar soluções fáceis. A elevação é uma conquista pessoal, não uma mercadoria.